Sim, essa mosquinha é o terror dos meliponicultores e eu posso assinar embaixo que isso daí tá nos piores pesadelos de quem cria abelha sem ferro. Se você já passou por isso, você sabe que eu tô falando do forídeo. Pois é, se você chegou nesse vídeo, muito provavelmente você já teve problema ou está tendo problema com forídeo. O forídeo, ele é um diptera, membro da família diptera, né, dessa grande ordem, que é a ordem das moscas. Então a gente tem mosca soldado, que também é um inimigo de abelha sem ferrão, mas diferente do forídeo, é bem tranquilo, dá para lidar bem só colocando essas fitas nas caixas, né, como essa de bugia que vocês estão vendo aqui. A gente tem as moscas domésticas, a gente tem as moscas da fruta e a gente também tem, dentro desse grande grupo, os forídeos, que na minha opinião é um dos principais inimigos naturais especializados em predar colônias de abelha sem ferrão, apesar do forídeo não sobreviver e se multiplicar apenas da predação de colônias de abelha sem ferrão. Minha missão aqui nesse vídeo é explicar para vocês como o forídeo ataca e duas estratégias que vocês vão utilizar para resolver uma parte dos problemas causados pelos forídeos nas colônias de abelha sem ferrão. Entendido isso, podemos passar então para o conteúdo do nosso vídeo de hoje, que tem uma proposta muito interessante. Inclusive, eu tô um pouco rouco, tá? Se minha voz falha no meio do caminho, releva. Inclusive, se você tá gostando dessa proposta nova dos vídeos aqui no canal, onde eu falo sobre alguns temas aqui de forma um pouco mais prática, mas junto com as minhas colônias também, deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo nos grupos de meliponicultura que você faz parte, que eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma algum criador que tá passando por problema com forídeo. Porque forídeo tem no Brasil inteiro, todo mundo passa por problema com forídeo em algum momento da criação e precisa de ajuda para conseguir lidar. Combinado? Então já clica aí no inscrever-se e no compartilhar, no joinha. Clicou? Ah, então bora falar sobre como exterminar os forídeos. Bom, para falar de controle de forídeo, primeiro é importante a gente falar sobre como os forídeos atacam as colônias de abelha sem ferrão. Na verdade, eu não vou dizer ataque, eu vou falar uma predação, vai? O forídeo preda colônias de abelha sem ferrão. Assim como qualquer inimigo natural, e aí eu já falo de um dos que é um dos principais inimigos naturais das abelhas sem ferrão, que é a abelha-limão, eles precisam de estratégia de ataque para conseguir ter sucesso, ter êxito nesse processo de saque ou de ataque, o que for que eles quiserem fazer com as colônias de abelha sem ferrão. No caso da abelha-limão, ela é uma saqueadora, né? Ela está dentro da classificação de inimigos saqueadores, então ela chega na colônia para levar o alimento embora. No caso do forídeo, é bem diferente. O forídeo ele chega na colônia para se reproduzir na colônia. As abelhas-limão levam o alimento embora para se reproduzir no ninho delas, assim como a abelha sem ferrão, só que elas não coletam na flor, elas coletam em outras colônias. Já o forídeo não. O forídeo ele chega até as colônias para se reproduzir dentro das colônias. Ele encontra nas colônias de abelha sem ferrão um ambiente propício para desenvolvimento das suas crias, bem protegido, afinal as abelhas protegem, e que tem o principal alimento, o melhor alimento na minha opinião, né, para que os forídeos consigam se desenvolver, para que as suas larvas consigam se desenvolver, que é justamente o alimento proteico das colônias de abelha sem ferrão, o samburá ou pólen fermentado das abelhas sem ferrão, que inclusive tem um potencial muito grande de atração de forídeos. Os forídeos eles começaram a atacar colônias de abelha sem ferrão por conta do cheiro que o samburá secreta. Se você tem uma colônia de abelha sem ferrão de uma espécie que acumula mais umidade, como por exemplo uma bugia, você chegar perto dos potes de samburá, você vai perceber um cheiro bem ácido, bem azedo. Esse cheiro atrai forídeo, porque o forídeo ele procura o quê? Para que as suas larvas consigam se desenvolver e depois se transformar em outros forídeos, né? Para concluir o processo de reprodução dele. Ele procura materiais, alimentos que estão em processo de putrefação, em processo de fermentação, porque esse material ele já está sendo pré-digerido pelas bactérias, pelas enzimas, fica mais fácil para a larva poder absorver. Melhor ainda se for um material extremamente proteico, como por exemplo o pólen. Então o forídeo encontrou no pólen das abelhas sem ferrão uma fonte inesgotável de proteína, importantíssimo para que as suas larvas se desenvolvam. É por isso que as colônias são altamente visadas pelos forídeos. E eles não atacam de qualquer jeito, não. O forídeo ele começa o ataque dele quando o macho chega até as colônias de abelha sem ferrão para verificar qual delas está mais apta para receber as fêmeas e iniciar as cópulas. O que o macho está procurando nas colônias? Primeiro, fonte de alimento. Então a colônia que ele vai atacar, a colônia que ele vai entrar, tem que ter necessariamente reserva de alimento para que as larvas possam consumir. Isso pode ser o lixão da colônia, que tem material orgânico em decomposição,
ou pode ser os potes de pólen, que é o principal, né, recurso utilizado para reprodução. Se ele entra na colônia de forma facilitada, em colônias fragilizadas principalmente, isso acontece, né, quando a barreira de proteção natural da colônia, que fica ali no início, no pito de entrada, túnel de ingresso, onde as operárias ficam fazendo a guarda, quando essa guarda ela não está bem estruturada porque a colônia está enfraquecida, o forídeo entra com facilidade. Entrou na colônia e identificou essas fontes de alimento, o forídeo macho começa a exalar o feromônio de reprodução para atrair as fêmeas que estão na região, indicando que ali é um local propício para que ocorra a reprodução e a postura dessas fêmeas. Olha só que interessante, então é o macho que começa o saque. Neste momento, até a chegada das fêmeas, cópula deles, início da primeira postura de ovos das fêmeas, dura em torno de 2 a 3 dias, é coisa bem rápida. E aí quando começa a postura dos ovos, a gente tem então a finalização do que eu chamo de primeiro estágio de infestação, que é um estágio muito fácil de controlar, quando a gente tem somente forídeos adultos e ovos, não tem larvas ainda. É fácil, controle manual, você faz ali, bota umas armadilhas externas que eu vou ensinar a fazer aqui nesse vídeo de hoje, resolvido. Agora, passou do primeiro estágio, que é esse, quando a fêmea começa a botar os seus primeiros ovos, iniciou a eclosão das larvas, a gente começa o estágio 2. É um pouquinho mais complicado de resolver, porque ele já tem larvas consumindo alimento. No começo é até mais simples, que as larvas elas ficam ou no lixão ou dentro dos potes de pólen. No início do desenvolvimento delas, elas ficam só onde tem alimento. Só que daí quando elas vão se desenvolvendo, se transformando em pupas, pré-pupas, essas larvas elas começam a sair dos locais de alimentação delas e andar pela colônia. Aí começa a ficar complicado. E aí quando esse momento acontece, que as larvas começam a sair, se transformam em pré-pupa, pupa e depois viram forídeos adultos, a gente tem a finalização do estágio 2 e o início do estágio 3, que é quando esses forídeos que nasceram na colônia iniciam um novo ciclo de reprodução e um novo ciclo de infestação nessa colônia, condenando ela, se já não tiver sido condenada, à morte iminente. Então é assim que funciona, bem resumidamente, o ataque de um forídeo nas colônias de abelha sem ferrão. A partir disso, vou te ensinar como controlar a maioria dos ataques de estágio 1 e estágio 2. Então prepare o caderno e caneta se você não preparou ainda, porque nós vamos falar sobre armadilhas interna e externa. Primeiro eu tenho que dizer para vocês que eu não vou de fato preparar a armadilha aqui, porque os únicos potinhos que eu encontrei que seriam aptos para isso, eles estão em uso. Um é um pote de um remédio e o outro é o pote de uma essência de baunilha. Se eu usar esse pote aqui, a Julia vai me matar. Então é melhor não fazer isso. Começando com a armadilha externa. Vamos lá. A armadilha externa é um dos principais componentes de defesa do nosso meliponário contra a infestação de forídeos depois de colônias fortalecidas. Manter colônias fortes é a principal resolução para a maioria dos inimigos naturais aí de colônias de abelha sem ferrão. Mas enfim, se tem uma colônia fraca, quer ajudar a estruturar essa colônia ou evitar que os forídeos ataquem, armadilha externa. A armadilha externa, ela controla o estágio 1 de infestação dos ataques de forídeo. Por que ela controla o estágio 1? Porque ela fica fora da caixa. A armadilha externa, ela fica mais ou menos uns 2 metros, 3 metros da colônia que está sendo atacada. Ela tem a função justamente de desviar a atenção desse macho que está tentando ir até a colônia por conta do cheiro de samburá, para que ele seja preso aqui nessa armadilha e acabe morrendo aqui dentro. Assim, o macho não vai iniciar uma infestação, que é ele que inicia, a gente acabou de entender. Então, se ele não chega até a colônia, ele não inicia a infestação. É por isso que as armadilhas externas funcionam muito bem. Gabriel, como é que eu faço para preparar essa armadilha externa? Então, vamos lá. Você vai pegar um pote escuro, tem que ser um pote plástico, tá vendo que isso aqui ó, é plástico? Você vai pegar um pote escuro, vazio, lavar bem ele para tirar qualquer cheiro que tenha. E nesse potinho escuro, você vai pegar um garfo, uma pontinha de um garfo, pode ser um ferro de solda, se você tiver um ferro de solda, ou qualquer ferrinho que seja mais ou menos assim, ó, uns 4 milímetros de espessura. E você vai fazer, ó, na altura de um dedo do fundo do pote, nessa linhazinha aqui, ó, vários furinhos. Vários, em toda a circunferência do pote. Vai fazer um furinho, dá 1,5 cm, 2 centímetros, outro furinho, 2 centímetros, outro furinho, 2 centímetros, outro furinho, 2 centímetros, outro furinho. Vai fazendo vários furinhos nessa linha de altura de um dedo, em volta do pote todo. Você vai fazer esses furinhos. Feito esses furinhos, você vai abrir esse pote, abrir o pote. Aqui dentro, você vai colocar ou vinagre de maçã ou vinagre de vinho tinto. Por que, Gabriel, vinagre de maçã ou de vinho tinto? Porque são vinagres que têm um odor bem azedo, que é próximo do que o forídeo procura para poder encontrar locais de alimentação para suas larvas. Então a gente está tentando simular o odor que ele está indo buscar nas colônias, que é o odor do samburá. E o vinagre ele é mais forte, então ele atrai mais a atenção do forídeo. Você vai colocar o vinagre, atenção, você vai colocar o vinagre até quase chegar na linha desses furos. Ele tem que ficar bem pertinho da linha dos furos. Não pode passar dos furos e nem pode ficar muito para baixo. Ficar bem pertinho. Feito isso, fechou a tampinha aqui.
Colocou aqui um aramezinho para segurar o pote dessa forma, deixar ele reto. Aí você pendura esse pote aqui, ó, na estrutura próxima do meliponário, deixa ele suspenso. Ou você põe uma prateleirinha próxima, uns 2 metros, e coloca esse pote em cima. Se quiser cobrir com um papel aqui, né, um plástico preto, essa parte de cima aqui para ficar bem escuro, melhor ainda. Mas se não puder e o pote já for escuro, cumpre bem a função. Gabriel, como é que isso daí vai ajudar a resolver meu problema de forídeo? É simples. O forídeo macho vai chegar aqui por conta da atração, pelo cheiro do vinagre azedo. Ele vai entrar por esse furinho. Imediatamente, vendo que não tem alimento aqui, ele vai buscar a saída. Ele sempre sobe para buscar a saída. Nas colônias de abelha sem ferrão ele faz isso também. Aí quando ele subir, porque a tampinha é branca, né, e ela passa um pouco mais de luz, quando ele subir e aqui não tiver saída, o que ele vai fazer? Imediatamente o que ele vai fazer? Descer procurando saída. A grande questão é que quando ele chegar próximo da linha dos buraquinhos, ele vai sentir a presença do líquido. E numa tentativa de defesa, ele volta a subir de novo. E ele vai ficar nesse vai e vem infinitamente até que ele vai morrer. E vai ficar preso nesse vinagre aqui no fundo. Você vai ver que vai estar lotado de forídeo depois de um tempo de uso. A armadilha externa funciona dessa forma e resolve principalmente o estágio 1 de infestação. Ah, Gabriel, o forídeo macho entrou na minha colônia. Já tem macho e fêmea lá dentro, já estão começando a postura dos primeiros ovos. O que eu faço? Aí, além de você usar a armadilha externa para evitar que novos forídeos cheguem até a sua caixa, você vai usar de forma controlada, preste muita atenção no que eu tô falando, de forma controlada, a armadilha interna. A armadilha interna, ela vai eliminar os forídeos que estão dentro das suas colônias de abelha sem ferrão. Só que se você utilizar a armadilha interna e deixar a colônia aberta no seu meliponário, além de eliminar os forídeos que estão lá, ela vai acabar atraindo a atenção de forídeos que estão para fora. Você vai estar colocando, basicamente, o atrativo da armadilha externa dentro da sua colônia de abelha sem ferrão. Você não pode usar uma armadilha interna, botar lá dentro e deixar a colônia lá abertona no seu meliponário. Aí você vai ter um efeito contrário, não vai funcionar de nada, vai até piorar a sua situação. O que você tem que fazer é fechar a colônia durante a noite, a colônia que está alvo de ataque de forídeo. Botou a armadilha interna na parte superior mesmo, onde a gente bota potinho de alimentação. Lá dentro, essa armadilha vai ficar fechadinha durante 1 ou 2 dias. Depois desses 2 dias, você retira a armadilha, dá um tempinho, devolve a colônia para o local que ela estava e abre ela de novo. Mas, Gabriel, como essa armadilha funciona? Muito simples. Essa armadilha interna, a gente usa um potinho pequenininho justamente para caber dentro da colônia, né? A gente vai pegar na tampa desse potinho pequenininho, fazer o furo da milimetragem exata de um canudo. Sabe canudo? Qualquer canudo que você tiver. De preferência um canudo que seja menor do que a espessura das abelhas, do que o diâmetro das abelhas que você está criando. Senão a abelha vai passar também e vai ser um problema. Então tem que ser um canudo pequeno. Aqueles canudo listradinho de vermelho, branco, sabe? Esse é o perfeito. Fez o furo na milimetragem do canudo, até um pouquinho menor para o canudo entrar bem justo. Você vai cortar um pedacinho de canudo assim, ó. Mais ou menos, ó, na altura do pote aqui, né? Mais ou menos essa altura aqui assim, ó. Esse pedacinho de canudo você vai enfiar no pote até chegar rente com a linha da tampa. Ele não pode passar totalmente. Ele tem que ficar rente com a linha da tampa. Sabe por que ele tem que ficar rente com a linha da tampa? Para que os forídeos não encontrem dificuldade para entrar. Eles têm que só achar um buraquinho e entrar. Se tiver bordinha assim, eles não conseguem passar. Então, deixou rente com a linha da tampa, o canudo ficou aqui dentro, a ponta dele vai ficar mais ou menos na metade do frasco aqui. O que vai acontecer? O forídeo ele vai entrar por esse canudinho procurando o atrativo que está aqui dentro, que no caso é o vinagre de maçã de 20 tinta, a mesma coisa. Ele vai sair desse canudo, vai vir aqui pro pote descer, não encontrou, vai tentar voltar procurando saída, sempre subindo. Aqui vai estar fechada a saída, porque o canudo vai estar aqui. Ele não vai conseguir sair. Não, ele não tem esse intuito, né, esse pensamento. Ele não vai pensar, ah, meu Deus, acho que eu vou percorrer o canudo para sair de novo por onde eu entrei. Ele não pensa nisso. O forídeo é meio retardado. Ele é meio burrinho. Você pode aproveitar dessa burrice dele e fazer uma armadilha interna dessa forma, que funciona inclusive muito bem para eliminar tanto as fêmeas quanto os machos de forídeo que ficam dentro das nossas colônias. Importante de salientar, essa armadilha não elimina larvas de forídeo. Se tiver larva ou se tiver ovos nos potes de pólen ou no lixão da sua colônia, cabe a você também realizar outros manejos de controle além desses que eu mostrei, como a retirada dos potes de alimento proteico da colônia, eliminando os ovos e as larvas que estejam consumindo eles, e limpeza do lixão da colônia, em conjunto com os manejos de armadilhas interna e externa. E se você quiser um método de proteção ainda mais eficiente, mais avançado, um complemento melhor, a gente tem também na nossa loja Empório Ama o Bioterápico contra Forídeo, um medicamento homeopático preparado a partir de forídeos e desenvolvido pela doutora Gena, uma pesquisadora incrível no universo das abelhas sem ferrão, justamente para auxiliar no controle e prevenção de infestações de forídeo em colônias de abelhas nativas. Ele é totalmente
inofensivo para as abelhas, pode ser usado de forma interna e externa, e junto com o nosso bioterápico a gente manda também um folhetinho aconselhando como fazer a aplicação dele. Também é uma grande ajuda para quem tem problemas com forídeo. Bom, entendido isso, me resta agradecer a participação e a presença de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que tenha surtido aí algum efeito, alguma ajuda para sua criação, para o seu meliponário. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até os próximos vídeos aqui do nosso canal Abelha no Mundo Afora. Lembrando, se você gostou desse modelo de vídeo, mostra pra gente, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, porque a gente quer produzir cada vez mais vídeos como esse por aqui pra vocês. Tenho certeza que vai ser bacana. Um grande abraço, pessoal, até a próxima.